Bem-vindos! Está começando mais um Pod 7. Olha, Pod 7 hoje está incrível. Tem uma pessoa muito especial. Pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para anotar. Você viu que o cenário está diferente? Nós estamos na Duck Bill, aqui no Shopping 33. Tem um casal que te atende aqui de uma forma tão especial. Quando vier aqui, pede um cafezinho para o Samuel, para a Thalita. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Já enviou o link para alguém? Ainda não? Envia o link agora. Alguém precisa ouvir a instrução e conhecimento que a gente vai deixar neste dia. Vamos lá? Eu tô aqui com o Lucas, pastor Lucas, pai do José. E aí, cara? E aí, Bis, tudo bem? Que alegria ter você aqui nesse bate-papo. Eu fico feliz, cara. Você só convida gente boa. Agenda é difícil. Eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz de estar aqui. Legal. Cara, a gente começa assim. Quem é o Lucas? Cara, eu costumo dizer que eu sou um monte de pessoa diferente, mas todas ao mesmo tempo elas existem. Hoje em dia eu tô sendo o pai do José. É a minha meta de vida. Hoje eu sou o pai do José. Eu sou o Lucas, eu tenho 34 anos, sou casado com a Roberta. Eu sou pai do José, o José tem com 10 meses, cara. E é a minha paixão agora. Você já tem filhas, tem netinhos, e eu tô começando nesse caminho aí agora. Então eu tô descobrindo que a vida tá girando em torno dele, mas não é daquela coisa de paparicando demais. Não, mas é que as decisões, né, vão passando por ele, as decisões de tempo vão passando por ele. Então eu tô brincando com as pessoas que, cara, eu sou o pai do José, e se tiver alguma coisa que não seja tão importante, cara, eu prefiro ser pai do José. Mas eu sou empresário, tenho um comércio junto com o meu sócio. A gente é dono de um restaurante aqui em Volta Redonda, que se chama Zen, Cozinha Oriental. A gente tem uma outra marca... todo mundo conhece esse restaurante. Tomara. Mas a gente tem uma outra marca uma Dark Kitchen, que é o Acapoque, né? A gente vende poke havaiano. A gente tem agora uma marca de consultoria, que é a Insight. A gente está dando consultoria para algumas pessoas e está sendo legal. Minha esposa tem uma loja de suprimentos de produtos de estética. E a gente acaba, de algum momento, se entrando ali um pouquinho, dando a meia dúzia de pitaco. Com certeza. Mas esse sou eu. Eu brinco com as pessoas que eu sou o cara que tem o telefone de quem sabe das coisas. Cara, a gente vai falar de toda essa área de empreendedorismo, sua que é forte. Mas eu vou entrar no pai do José. Sabe, porque quando você começou a falar, me lembrou da entrevista da Roberta, cara. A Roberta fez a gente chorar, né, cara? Na entrevista dela. Porque tem uma história por trás de tudo isso que vocês viveram, né, cara? Nem era o assunto que a gente ia puxar. Mas quando você fala isso, porque eu sempre falo, Lucas, que a gente só tem um bebê até 2 anos de idade e uma criança até 10 anos, né? E a gente precisa aprender a valorizar. Um dos maiores prejuízos que as pessoas têm hoje na humanidade é a falta da paternidade. E quando você fala isso, cara, arrepia, pô. E você sabe que quando você me contou isso, logo quando a Roberta estava grávida, você falou, cara, aproveita, porque você só tem um bebê até 2 anos de idade. E eu tinha uma parada que eu achava que aniversário de bebê, essas paradas assim, não eram... Acho que é da minha personalidade, sabe? Eu prefiro o dia a dia do que os mega eventos. Eu prefiro... Mas é da minha personalidade. E quando você me falou isso, aí passou um tempinho e tal, e agora, uns meses atrás, aí a Roberta falou, e aí, vamos fazer um aniversário pro José? Eu lembrei, cara, do que você me falou. Falei, cara, você só tem um bebê até 2 anos de idade. Você só vai fazer 2 aniversários de bebê. Eu falei, vamos fazer, bora, all in. O que você quer? Gente pendurada? Eu lembrei, parece que eu vi sua cara falando. Eu falei assim, cara, isso é real mesmo. E todo dia eu tô tentando dar esse valor para ele, porque, cara, é o que você falou, daqui a pouco o moleque tem 10 anos, e aí? Você já tem que deixar ele na esquina da escola. Esse dia eu estava conversando com a minha mãe, e a minha mãe estava me contando, a gente estava relembrando algumas histórias, né? E ela falou assim, filho, você começou a ir sozinho para a escola com 6 anos de idade. Pegava um ônibus, cara, do Belmonte pra vila. A gente não consegue. Tipo, a minha mãe é muito doida, né? Hoje em dia você não consegue imaginar isso. Moleque de 18 anos não pega nem Uber, porque o pai não deixa. Pô, é um monte. Aí a minha mãe tava me contando essa história. Eu falei, cara, imagina se eu resolvo ter esse mesmo tipo de criação que eu acho que deu certo com o José. Daqui a 6 anos o moleque tá indo sozinho pra escola, não tá dando a mão pra mim. Tu tem que aproveitar agora, construir essas coisas agora.
Muito legal, cara. Falar de filho, os olhos brilham, né? Brilha, cara. Principalmente porque você passou uma história difícil, né? Então eu tenho certeza que o José foi muito esperado, né? Ele foi. A gente teve uma experiência muito difícil com a Olivia, né? A Olivia, a Alberto contou isso, né, na conversa que vocês tiveram. A Olivia, ela cumpriu um propósito dela, né? A Olivia foi um bebê que a gente teve, ela nasceu prematura, com 400 gramas, cara. Foi uma loucura. Quando a Roberta estava grávida, a gente morava em Campos do Jordão, a gente descobriu que a Roberta, a Olivia tinha uma agenesia no cérebro e poderia desenvolver uma síndrome, que é uma síndrome chama Dandy-Walker, que é uma síndrome muito rara e que é um negócio que na barriga assusta demais os médicos, porque ninguém consegue saber como vai se manifestar. Ela pode se manifestar de N maneiras diferentes. Deficiência motora, cognitiva, intelectual, né, de fala, de escuta, de visão. Tipo, é um negócio que é uma roleta russa. E aí a gente já sabia que a Olivia seria prematura, nosso médico falou, cara, a gente passou um perrengão até a gente achar um médico que deu um certo conforto pra gente, porque os caras falavam, não, você não pode sair, você não pode andar. A Roberta ficou 6 meses em casa parado, foi loucura. E aí a gente, quando a Olivia nasceu, o médico falou, cara, a gente vai só tentar postergar ao máximo, mas a probabilidade de ela nascer prematura é muito alta. E aí aconteceu, nasceu prematura, só que, cara, quando ela nasceu, ela chorou. Cara, foi uma loucura, porque o centro cirúrgico estava meio que preparado para um óbito. Porque bebê com menos de meio quilo não vive, é meio que uma regra aí no mundo da medicina. Tipo assim, a probabilidade é muito pequena. E aí ela chorou e chorou. E a médica falou, pai, você quer ver sua filha? Porque ela estava esboçando uma mãozinha mexendo e tal. Então, aí eu falei, quero. Aí fui lá no centro cirúrgico. E aí, quando eu falei, oi, filha, ela começou a gritar, chorar alto. A médica falou assim, você não vai parar de falar 1 minuto, porque ela reconheceu sua voz. Eu falei, nossa, eu falava com ela todo dia na barriga, brincava, tocava violão pra ela. Cara, e aí foi uma loucura. Tipo assim, foi uma loucura mesmo. O centro cirúrgico virou de cabeça para baixo. Todo mundo falou, meu Deus, isso aqui a gente não tava esperando e tal. E ela ficou, a Olivia ficou 3 dias viva e ela não faleceu. Ela faleceu porque ela teve um pneumotórax, enfim, os órgãos dela, 6 meses, não tava. E ela ainda era abaixo do peso e tal. Mas ela cumpriu o propósito dela de que era dar uma confundida na medicina. E ela trouxe um benefício muito grande para a nossa família, porque foi legal que os nossos parentes, né, tio, meu sogro, amigos, sabe, as pessoas muito próximas, elas se uniram de uma maneira tão grande no processo da gravidez da Roberta para orar, para interceder, para pedir a Deus. O meu sogro não é crente, e ele falou, não, cara, eu vou fazer uma promessa aí, eu vou parar de beber e tal. O cara nunca mais bebeu, tem 6 anos. Né? Cumpriu o propósito. Pô, sabe assim? Então são coisas que a gente vai falando, cara, ela cumpriu o propósito dela, cara. A diferença é que ela cumpriu muito mais rápido. E foi embora. E aí quando a gente teve o José, pô, foi uma loucura, porque todos aqueles sentimentos vieram à tona, né? Mas a gente já estava tranquilo em Deus de que a gente queria ter ele. A gente falou assim, a gente está liberando nosso coração. Antes da Roberta engravidar, a gente está liberando nosso coração para a gente poder ter um filho. Porque a gente tinha um trauma muito grande, sobretudo ela, né? A gente que é homem, a gente passa por uns perrengão. Mas a mulher, o negócio está acontecendo dentro dela. Nem no nosso melhor dia de imaginação, nem se a gente, sabe, a gente nunca vai conseguir dimensionar o que acontece ali. E aí eu falei, a gente se entregou para Deus, falei, Deus, cara, faz a sua vontade, mas deixa a gente sofrer de novo, não. Porque se for para sofrer de novo, a gente vai ficar bem não tendo filhos, a gente vai ser feliz, a gente vai ser pleno, mas aí você pesquisa genética e tal. A conclusão que a gente chegou, cara, é que foi um acontecimento. Era 1 em 1 milhão e 1 em 1 milhão aconteceu. Não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com ela, não tinha nada a ver com ninguém. E aí, na primeira gravidez, a gente teve vários laudos ruins, cara. Teve laudo de trombofilia. E aí a Roberta tem que tomar aquelas injeções na barriga e tal. Nos 2 primeiros meses da gravidez do José, ela tomou. Cara, a gente achamos uma médica sinistra mesmo, FRJ, ela é metade da página do receituário dela só de título. Tipo assim,
E a mulher falou, cara, não tem, não precisa tomar. Então foi caindo os mitos que a gente tinha sobre a gente mesmo, sobre aquelas inseguranças que os laudos anteriores tinham dado. Cara, Deus foi brilhante, ele foi derrubando um por um, um por um. Não tem trombofilia, não tem problema de gravidez, não tem problema de útero descolar. Cara, sua gestação é tranquila. E a gente ficava meio que um pânico secreto, porque, tipo assim, tava muito bom pra ser verdade. Cara, ficou um pouquinho do... Fica, lógico que fica. Você fala, cara, não é possível, tal. E aí, a dor também que pô, passa, né? é uma dor muito grande, cara. É um negócio, é uma ferida que demorou muito pra cicatrizar. E aí a gente fica, tipo assim, pô, será que vai abrir de novo? Tá? Só, cara, Deus foi tão brilhante, tão... a gente experimenta os detalhes de Deus ao longo da vida, né? E a gente... Muita gente fala a respeito do primeiro amor, né, de Deus e tal. Só que eu vou te falar que essa coisa do primeiro amor tem caído para mim cada vez mais. Eu prefiro o último, o amor que eu tenho agora. Legal. Porque o primeiro não era tão fundamentado. Esse dia um cara me falou, pô, cara, tem quanto tempo que você conhece Jesus? Eu falei, cara, fiz uma pergunta boa. Tem 10 meses. Tem 10 meses que eu entendi. Porque pode ser que daqui a um tempo eu entenda mais uma coisa nova. E assim a gente vai. Nem era o assunto que a gente ia conversar, mas eu tenho certeza, Lucas, que alguém precisava muito ouvir isso, cara. Ah, tomara que Eu tenho sim. certeza, porque quando a gente começa a conversar, não era o assunto que eu nem ia trazer, mas quando você falou do José, cara, aí eu lembrei da Roberta e ela emocionou a gente nessa gravação, e aí eu falei, cara, alguém precisa ouvir essa história. Porque tem a versão dela, agora tem a sua versão, né? É verdade. E, cara, e você falou umas coisas que ela não falou, e é bem legal, né? Porque... ela falou do sentimento dela, né, cara? E agora você falou do teu, cara. É lindo ver o que Deus fez na sua vida, na vida da Roberta. Eu gosto da Roberta Bessa. A gente, já no college, né? Ela era aluna do college. Eu sempre, Roberta, vai, incentivava, você consegue. Eu acho ela uma pessoa muito legal, muito extraordinária. E ela né? destravou muito nessa empreitada do college, porque... Eu brincava com a Roberta, falava que ela era uma bombinha escondida, assim. Eu conheço ela dentro de casa, né, cara? Um potencial absurdo e tal. Muito. Mas ela meio tímida, né? Do jeito mineirinha, né, cara? Não, vai você. Muito, muito generosa até também, né? Então, na generosidade, muito. vai você, melhor você. Não, cara, mas... vai você também. É isso aí. Vai você também. Era esse encorajamento. Fala, você pode. Você tem muito para entregar. Eu lembro que ela falou desse sonho que ela vive hoje. Falou. Aí, ó, tá saindo uns assuntos que não tem a ver com isso. E ela falou que o sonho dela era ter a empresa dela lá no college. Isso aí. E hoje ver ela realizando também isso. E que naquela época a gente tinha só... não tinha nada. Na época do college, eu me recordo muito. Eu tenho até uma foto do dia dela falando, né? De vez em quando eu dou uma zapeada ali e falo, cara, esse dia que você plantou uma semente muito grande. Porque você verbalizou muitas coisas que você queria, e você ficou refém das suas próprias palavras. Porque você verbalizou, cara. Agora, e aí, quando você verbaliza, você meio que vê. Não é? Você vê cara, você viu o negócio. Isso cara, aí. agora... quando vê, ninguém te para. Ninguém para. E aí ela foi correndo atrás. E foi muito legal, assim, ver esse desenvolvimento, né? A gente era um negocinho no Instagram pra só pra ela ter uma coisa dela, mas ao mesmo tempo também para se subsidiar no outro trabalho que ela tinha. Cara, era um meio quarto do nosso apartamento, que era pequeno e tal. Pô, hoje vê o tamanho da empresa, com gente, com funcionário. E aí é um negócio que a gente compartilha muito. Cara, gerar emprego é bom demais, cara. Muito. Nossa, Deus. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Cara, gerar emprego é bom demais, porque a gente tem uma certa... acho que o país, né? O país que a gente vive é um país que não é um país que ensina as pessoas a ter esse gosto por gerar empregos. A gente aprende a querer trabalhar o menos possível. A gente fica contando o dia para folga, o dia para feriado. Aí quando a gente vê que o feriado cai na quinta, você fala, nossa, coisa boa, vou emendar e tal.
Cara, é a cultura, é o que é, paciência. A gente vai. Eu brinco com as pessoas que a gente só vai melhorar isso quando a gente tiver filhos e ensinar o nosso filho diferente. Isso aí. Então, mas a gente vê hoje o inverso, cara. Cara, gerar emprego é muito bom, porque você vê uma família que ela tinha um sonho. Mas um sonho, cara, que para nós pode ser até pequeno, mas para eles é muito grande. Ou é um sonho muito grande mesmo. E através do emprego que você gerou, cara, essas pessoas conseguem fazer. Pô, é gente que... A gente tem essas experiências lá, sabe? Gente que pagou casamento de filho porque trabalhava. Gente que queria fazer um curso, mas não podia e conseguiu. Gente que queria fazer faculdade, mas não podia porque não tinha grana, não tinha flexibilidade, não tinha um trabalho que poderia, sabe, um chefe que poderia entender isso. De tipo assim, cara, pô, hoje eu vou te liberar mais cedo. E a pessoa fala, não, cara, preciso liberar mais cedo, mas amanhã eu compenso os horários e tal. Então, a pessoa, hoje gerar emprego tem sido uma meta muito maior do que faturamento. Porque, cara, de verdade, se você tem um funcionário, você fatura X. Se você tem dois, você fatura 2X. E o negócio começa a ser exponencial. Então, a gente está entendendo nos últimos anos que a meta não é faturar mais, não é gerar mais dinheiro, nada disso. É gerar emprego. Porque se eu estou gerando emprego, cara, o dinheiro está vindo. Ele acompanha. Porque não tem como pagar quantidade de funcionários se você não tem que entrar. E graças a Deus, hoje a gente tem conseguido gerar bastantes empregos. Cara, é legal você falar isso, porque não é uma conversa muito falada, né? Não. O empreendedor, ele fala de faturamento, fala de lucro, fala de novos sonhos, e você trouxe um assunto aqui que tem mais a ver com, talvez, com o seu lado pastoral, né? Tem. Porque a gente cumpre ali de amar o seu próximo, amar seu Deus, claro, mas amar o próximo como a si mesmo, gerar emprego, tem a ver com isso? Muito, muito. Porque você está querendo para uma outra pessoa o que você gostaria para você. Quando a gente decidiu empreender, o meu sócio vem da Ambev. A Ambev é uma das maiores empresas do mundo. É um negócio gigantesco e tal, e eles têm uma cultura de gente muito forte, mas ao mesmo tempo suga muito das pessoas. E eu vim de um mercado que era um mercado imobiliário de férias, então a gente vendia apartamento fracionado e tal, eram as vendas de impacto, era um negócio muito absurdo, negociava valores muito altos e tal. Só que a gente queria dar para as pessoas condição de trabalho, cara. A gente queria falar assim, cara, o meu primo, a gente fala muito sobre isso. Inclusive, a gente está fazendo uma reforma lá no restaurante agora, e aí postei esses dias um pedaço da reforma, e todo mundo, caramba, vai botar mais mesa e tal. Eu falei, cara, não, eu estou fazendo mais vestiário. Porque o espaço que eu tenho hoje não é suficiente para o cara trocar de roupa de forma digna. Sabe assim? Lucas, mas é vaidade. Cara, não é não, cara. Eu tenho visto isso dar certo. Ninguém, assim, não me ensinaram. A gente está testando. E nos testes tem dado certo, por exemplo. A gente tem um turnover muito baixo. O número de pessoas que entra e sai da empresa é muito baixo. Legal. E aí, quando você vai ver, lógico que, mas paga bem. Pago. Mas, cara, não é nada absurdo. Assim, altamente fora da casinha, salários astronômicos. Não. Mas a pessoa ali, ela tem uma condição de trabalho, ela é vista, cara. Ela sabe que ela é vista. O problema dela é o problema dela. E a gente vai tratar, vai ajudar, vai, sei lá, da melhor maneira possível. E eu acho que é isso. A gente está fazendo pelas outras pessoas o que ninguém fez pela gente em algum momento. Pô, estamos acertando 100%? Longe disso. Longe disso. Mas pelo menos um pouquinho mais do que acertaram com a gente. Cara, muito legal. E o ambiente de trabalho muda a venda, muda o atendimento com o cliente, muda tudo, né? Meu maior ativo de marketing hoje é o meu funcionário. Eu brinco com as pessoas que eu não tenho... A gente não tem muito essa coisa de blogueiro, ficar pagando e tal. A gente tem duas figuras que a gente usa muito lá no restaurante, mas elas são clientes nossas, cara. Tipo assim, é gente que tá ali todo dia. E aí elas são blogueiras, e elas acabam divulgando o nosso produto que elas estão lá. E a gente faz uma ação ou outra e tal, exponencial. Cara, mas o meu maior ativo de marketing é meu funcionário. Porque no dia que ele fala que eu sou uma empresa boa para trabalhar, cara, se eu sou uma empresa boa para o funcionário trabalhar, imagina o cuidado que eu tenho com a qualidade da comida. Com certeza. Porque o cara
Aí não tem jeito. Se o cara gosta de trabalhar ali, ele não vai me roubar. Se ele gosta de trabalhar ali, ele quer manter cada vez mais o emprego dele. E se ele quer manter o emprego dele, ele vai se dedicar, ele vai se esmerar, ele vai... A gente tem um caso que é maravilhoso nosso lá, que é o nosso gerente, o Cláudio. O Cláudio, a gente comprou o restaurante, tem 6 anos, ele era de uma outra pessoa, enfim. E o Cláudio veio, acho que foi um dos únicos funcionários que a gente aproveitou, mais uns 2 ou 3 da gestão antiga. E aí, cara, é um cara... Pensa um cara fora da média mesmo, assim, de carisma, gente boa. Cara do bem. E a gente começou a investir nele. Falou, cara, esse cara, ele era cozinheiro, de mão cheia. Só que eu falei, cara, esse cara sendo cozinheiro, com esse carisma todo, com esse olhar todo que ele tem para pessoas, com esse cuidado que ele tem com as pessoas que estão em volta dele, esse cara é um desperdício sendo cozinheiro. Esse cara tem que ser gerente. E a gente começou a trabalhar a meta para ele ser gerente. Só que, cara, ele não tinha o estudo necessário para ser gerente. Mas a gente falou, cara, é isso que falta? Pô, bora, isso aí a gente resolve. Claro. Porque a disposição está sendo mais difícil. Maior é o que ele tem para É o que ele tem para ele, cara. Aí, pô, pagamos pro cara fazer... Ele estudou gastronomia comigo, subsidiamos o estudo dele. E ele tá lá, desenvolvidaço. O cara hoje, cara, toca minha operação. E pô, é gente pra caramba. Hoje, no Zen, primarizados, né, CLTs lá, a gente tem 42 ou 3 funcionários. Uau, muita gente. Muita gente. Fora os terceiros, né? Que aí Motoboy é uma empresa terceirizada, Hostess é uma empresa terceirizada. Juntando todos, aí deve dar 50 pessoas. Muita gente, cara. Muita gente. Isso só no Zen? Só no Zen. Cara, meu, e o Zen é uma parada... É meio de ambiente, né, cara? Porque se o cara quer ir num ambiente bacana para comer uma comida diferenciada, ele entra no Zen, ele sente isso na hora, né? A gente tem uma máxima lá, e faz parte do nosso treinamento isso. A gente tem um treinamento de integração. Todo mundo que entra faz esse treinamento de integração. No primeiro dia. É um treinamento que a gente conta a história da empresa para as pessoas, conta a história dos sócios, porque é importante saber que eu e o Thiago, as pessoas veem, graças a Deus mesmo, eu falo isso agradecendo, coração agradecido, não é por vaidade, mas a empresa tem dado certo. Então as pessoas tendem a achar que essas empresas que têm dado certo, os caras são mega empresários, não sei o quê. Cara, não sou, você me conhece a vida inteira. Sou de família rica, nasci em berço de ouro. Né? O negócio deu certo porque esse era o plano, a gente estava falando com o Samuel aqui, né? É o plano A, B, C, D. Até o plano Z era só isso que tinha. Não tem como dar errado. Tinha como dar errado. Então, a gente mostra para as pessoas, para os nossos funcionários que estão entrando, a gente mostra a nossa história, a gente fala que a gente é primo, mostra umas fotos nossas de garoto, juntinho e tal, conta a história de como é. Isso é muito legal. E aí uma das coisas que a gente fala muito na nossa história é que se a gente for listar 5 coisas que o nosso cliente vai fazer na loja, talvez a 4ª ou a 5ª seja comer sushi. Mas a 1ª, 2ª, 3ª não estão relacionadas ao meu produto em si. Estão relacionadas a uma vontade que elas têm emocional. Então, a gente tem lá no treinamento de atendimento, por exemplo, a gente ensina os nossos garçons a ler o perfil de cliente. Então, por exemplo, eu tenho cliente em reunião. Então, cara, o cliente em reunião tem uma abordagem. O cliente em reunião, você pode ficar o tempo inteiro atrapalhando o cara. O cara tá na reunião, tá sério. E o cara que tá fazendo a reunião, a gente ensina ao garçom a detectar quem que propôs de ser no Zen. Porque esse cara, ele não levou outra pessoa ali para comer sushi. Ele levou outra pessoa ali para ser validado. Porque ele, de fato, ele está querendo naquela reunião passar uma impressão de que ele conhece coisa boa, ele sabe de coisa boa e eu estou te trazendo para uma coisa boa e eu quero fechar um negócio. Então, o que eu conheço é importante. A gente começa a validar essa pessoa na mesa. Ô, fulano, tudo jóia? Como é que você tá? Tem tempo que você não vem. E assim vai. Que legal. Tem famílias que vão lá no restaurante, isso acontece muito próximo do horário, do nosso primeiro horário, que é 6 da tarde. Cara, você claramente vê a família chegando ali, quando eu ficava muito na cozinha, né? E o nosso sushi bar dá de frente pro restaurante, eu ficava muito ali. E aí eu fazia uma brincadeira com os nossos sushi mens, que era imaginar a história de quem estava chegando.
A gente inventava até nome. Aí teve uma história que foi muito legal, cara. Era um casal, chegou o cara primeiro, gravata, blazer e tal. Ele chegou, aí ele botou o blazer assim atrás da cadeira, deu uma afrouxada na gravata, cara. Ele fez assim. Aí a gente falou, ó, o Juarez ali. A gente inventou o nome. Aí ele falou, não, Juarez, cara, o dia do cara foi puxado hoje. Aí ele pediu uma cerveja, cara. Cara, o dia do cara foi puxado mesmo. O cara demorou até 6 horas da tarde. Aí, de repente, chega a mulher dele com a criança. Tipo, a mulher foi buscar a criança na escola e tal. Eu falei, cara, você imagina se a gente atrapalha esse momento aí? Porque esse cara, irmão, ele tá descomprimindo. Porque ele podia ir pra casa, pô. Tomar um banho, assistir televisão. Só que esse cara não quer nem ter o trabalho de cozinhar. O dia dele foi tão puxado que a gente não pode atrapalhar isso aí não, cara. Então, a gente faz esses exercícios de leitura. Então, pô, o cliente vai para lá para comemorar um aniversário. A gente estava falando aqui das crianças, né? Tem poucos aniversários. Cara, você tem poucos aniversários no ano, na vida, daqueles que você, de fato, escolhe comemorar. Cara, se você está entregando um aniversário seu para mim, cara... É muito valioso. É muito valioso. Então, eu falei, galera, o cara não veio aqui para comer sushi, cara. Ele veio aqui para comemorar o aniversário. Ele veio para comemorar o aniversário, para tirar foto no ambiente legal. Aí a gente vai mudando essas coisas. A gente descobriu, olhando o cliente, né, as mesas, porque o nosso prato é bonito, né? A comida japonesa é bonita. E aí a gente começou a melhorar as apresentações, porque aquilo ali era marketing, pô. De graça, pô. O cara tirava foto e tal. As fotos não estavam tão legais, cara. E aí vem um pouco do background que eu tive de publicidade. Eu trabalhei numa agência de publicidade durante muito tempo e tal. Pô, cara, aí a gente começou, falou, cara, quer saber? Vamos mudar a iluminação. Aí botamos um spot em cima de cada mesa com a luz quente e tal. Cara, minhas fotos ficaram lá em cima. Pô, investimentinho pequenininho. Então, na verdade, o cara, ele foi ali justamente por isso que você falou. Ele foi para poder ter uma experiência. E aí, cabe a nós detectar qual é a experiência que ele quer. Ele quer ser... Porque tem gente... Eu tinha um cliente, cara, que ele era muito engraçado. Ele era representante de... A gente estava falando do cara, representante de remédio. E ele vinha de 15 em 15 dias aqui em Volta Redonda, ficava no hotel ali perto. Cara, o maluco, o esquema dele era chegar, ele pedia a mesma coisa todas as vezes, na caipirinha de morango, botava o celularzinho dele, fone de ouvido e assistir série. Sabe o que esse cara queria fazer? Nada. Sabe o que a gente fazia por ele? Nada. E ele saía dali muito satisfeito, porque era o que ele queria. Ele queria só não ser incomodado, cara. E aí a gente chegava, ele chegava já, tipo assim, caipirinha. Aí ele não queria falar, porque ele já devia ter falado o dia inteiro. E aí então a gente brinca que uma das últimas coisas talvez seja a comida e o produto em si. Mas tem mais coisas antes. E é o que eu acho que tem diferenciado a gente, é detectar o antes. Muito legal. E isso é aula, né? Você está dando aula aqui pro cara no negócio dele, na empresa dele. Se for ainda de gastronomia, de comida, então o cara já mudou a coisa. E é legal você falar isso, porque eu lembro quando a gente apresentou a Bela, a gente foi para lá. Lembro? Eu nem abri de dia. É isso mesmo. Você abriu o restaurante para a família, para gente. Ó. E foi muito legal, cara. De verdade. Vocês não queriam comer sushi, não, cara. Cara, mas o quanto importante. Vocês queriam a data juntos. E aí, na nossa missão da empresa, tá escrito lá. Todo mundo sabe disso. Não tava, nossa missão é ser o pano de fundo para boas memórias e boas histórias. Porque elas vão acontecer. Aquele dia, vocês iam comemorar juntos. Comigo ou semigo. E vocês iam. Por que não comigo? Porque agora, nas fotos do Dia da Bela, eu tô lá. Eu não ganhei um lugar no coração de vocês por uma relação comercial. A gente ganhou um lugar no coração de vocês por uma relação afetiva. E isso, cara, assim, no nosso negócio vale muito. Vale muito. Porque a gente tende a... As pessoas acham que o cliente ele tem a obrigação de comprar de você. Cara, não é. Não é. Ele tem 1 milhão de outras pessoas para comprar. Sushi por sushi, cara, a cidade está cheia. Você come até em casa, no delivery e tal, tá tudo certo. Mas o que muda mesmo é a relação afetiva, é aonde eu tô no seu coração. Porque aí você gosta da marca.
Vai que um dia o negócio Cara, acaba. esse é um dos segredos do Zen. É o nosso trunfo. E as pessoas sabem que isso é um aporte importante e elas às vezes não conseguem chegar no nível que vocês chegaram. Mas é porque a gente... Ajuda elas aí. É porque a gente acha que isso se compra com dinheiro. Não compra. Isso compra com o dia a dia. Porque esse trabalho, nós somos em 40 e poucas pessoas. Então, não é eu que tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso com a minha liderança faz com todo mundo. É um trabalho que transparece no garçom, cara. Porque de verdade, as pessoas não conhecem o nome do meu cozinheiro, não sabe. Mas o cozinheiro também tem que saber disso, porque na hora que ele vai fazer a comida, ele fala, cara, eu vou... Essa semana eu recebi uma mensagem que eu gostei pra caramba. Uma cliente nossa apresentou o TCC e foi comemorar lá, passou, foi aprovada e tal, foi comemorar lá. E ela é uma cliente recorrente, cara, ela vai muito lá e tal, então as pessoas já conhecem ela e tal. E a gente tem o hábito de mandar um brownies, um petit gâteauzinho para os aniversariantes. É um hábito nosso, né? Vai comemorar, tá tudo certo. Só que se o garçom ou se o atendente naquele dia fosse engessado com essa informação, eu só posso dar brownie para pessoas que fazem aniversário. Ele não conseguiria ter surpreendido ela. Porque aí ele conseguiu perguntar e ela falou assim, não, porque eu vim comemorar meu TCC, tal. Ele foi lá, falou, galera, ela comemorou o TCC, foi aprovado, tal. Voltamos pra lá, ele levou o browniezinho de parabéns, que a gente escreve lá, parabéns, com chocolate, parabéns, fulano, bota o nome da pessoa. A gente botou lá, parabéns, fulano. Cara, a mulher mandou mensagem desse tamanho, falando, cara, TCC foi um momento difícil da minha vida e tal, e vocês agora fazem esse carinho comigo e Ou seja, toda vez que essa mulher se lembrar da graduação dela, ela vai lembrar de mim. Então, esse é um negócio que é intangível. Porque, eu compro isso com uma agência? Não. Eu compro isso com uma boa experiência de marketing? Você compra isso com olhar ao próximo, que eu estava falando no início. Você compra isso com empatia. Porque aí você se coloca no lugar da pessoa, cara. Porque, de verdade, cara, o que é um petit gâteau pra mim? Eu pago, sei lá, de preço de custo, R$5, que seja. Cara, R$5 para eu fazer o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente. Cara, eu gastar R$5 para adquirir um cliente dessa e ela postar na internet a foto dela e ela convencer todas as pessoas que ela conhece, da rede de contatos dela, de que eu me preocupei com ela e todo mundo que se preocupa com ela também agora é meu amigo, pô. Com certeza. Porque o amigo do seu amigo não é seu amigo também? Não custou nada pra cara, você custou fazer R$5, cara. Só que, Lucas, custou R$5? Não, cara. Custou o olhar. Custou eu estar atento, é o que você fala pra caramba, né? Tá presente no presente. É isso aí. Custou enquanto eu tava ali, prestando atenção nela, na necessidade dela. E a necessidade dela era de recompensa, cara. Cara, fantástico. A gente tem que fazer uns 2, 3 pra gente... O quadro é pequeno, né? É curto. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Se não puder responder, beleza, tá? Sem problema. É curiosidade. O que a gente fala aqui que a gente é curioso pra caramba aqui. Toda a galera é curiosa. Cara, o Zen é replicável. Tem esse projeto? Tenho sim. A gente... obrigado. A gente tem desenvolvido com o Sebrae um projeto de franquia do restaurante. O que você tocou num assunto muito legal, porque a empresa em si, você falou, é replicável. Só que hoje, muito do que a gente está fazendo é documentar essa cultura. Porque isso é uma coisa... Você não consegue fazer igual. Porque isso é uma coisa minha. Do meu primo, do meu sócio, da nossa liderança que estava muito pertinho. Você conhece minha família? Minha família é uma família de pessoas que gosta de mesa. A gente adora bater papo. A gente adora bater papo, adora conversar. Então isso é um negócio que veio meu. E nem todas as famílias são assim. E não é certo nem errado, mas nem todas são assim. Então a gente está documentando isso em um processo de franquia, de abrir novos negócios nesse modelo. Aí você diz que... mas aí você vai franquear mesmo. A ideia é essa. A ideia não é franquear. Loja própria? Eu quero que seja loja própria. Por que a gente está fazendo esse processo de franqueamento? Porque é um método que você tem de documentar as coisas. Você vai fazendo checklists de documentação.
Pô, documentei a cultura de atendimento, documentei a cultura de recebimento de mercadoria, porque isso, cara, influencia muito. No meu negócio, então, esquece. A gente vende o produto cru, né? Então, qualquer coisinha mais ou menos do desvio, a gente tem que ter pessoas muito capazes. Eu tenho uma nutricionista hoje lá que nos ajuda no processo de gestão da qualidade do insumo. Pô, ela fica lá, psicopata de temperatura, não sei o quê. Ela é a nossa polícia lá dentro. O trabalho dela dela é ver o que tá errado. O peixe, ele é Cara, é cru, pô. Comer na hora, tem um processo, tem um processo de higienização, tem uma série. Cara, é muito grande. Só que esse lance da franquia é documentar. Para no dia que eu precisar abrir uma nova, eu não precisar sentar e fazer tudo isso de novo. Já tá feito. E aí a gente sobe. Agora me fala uma coisa. Então a gente pode esperar um Zen em outras cidades no futuro? Pode sim. A gente teve umas negociações agora há pouco tempo numa cidade aqui próximo. A gente tem algumas outras pessoas interessadas em ser nossos sócios em outras cidades, tipo São José, no Vale do Paraíba. A gente tem sonhos, né? E a gente está trabalhando por eles. Não vai ser tão curto prazo, mas a gente não quer que seja tão longo também, não. É porque o Zen é uma empresa tão bem estruturada, bem resolvida, com uma identidade bem focada, que outras pessoas precisam ter essa experiência, Zen, né? Isso é até um pouco da coisa que a gente está dando consultoria agora na área de gastronomia. Inclusive, a gente tem um cliente em andamento lá, né, que a gente brinca com ele, que é o seguinte: a gente... eu tento mimar, cara, meu cliente de um jeito que ele não suporte não ser tratado assim em outros negócios. E não negócios de gastronomia, não. Em outros negócios. Tipo assim, cara, meu cliente é muito mal acostumado, cara. Ele é muito mal acostumado. E eu cada vez que eu posso mal acostumar ele mais, por quê? Porque isso enriquece a cidade. Claro. Porque aí o cara vai numa loja de roupa e ele não foi mimado igual no restaurante, cara. Aí ele vai falar, cara, ele vai parar de tolerar mau atendimento. Porque, de fato, hoje a gente tolera mau atendimento. Tolera? Cara. Tolera, pô. Por quê? Porque você precisa do produto. E Verdade. aí a gente fala, mas, pô, a cidade é muito difícil, o movimento é fraco. Não é o movimento tá fraco, cara. É a gente que não tá merecendo o dinheiro das pessoas, cara. Isso aí. Porque a internet tá aí, não tá? Cara, esses dias eu fui comprar um produto específico, fui mal atendido. E aí, cara, eu ia tolerar, cara. Sabe quando você ia tolerar? Eu ia, cara. Eu ia comprar o produto e tal. Só que eu falei, olha, então depois eu volto e trago minha esposa pra gente ver o produto e tal. Cara, eu caí na besteira de entrar no Mercado Livre e procurar. Cara, eu achei o produto mais barato e que ia chegar na minha casa no dia seguinte. Como que eu vou tolerar ser mal atendido para pagar mais caro e demorar mais a chegar, cara? Então, se essa pessoa tivesse me atendido muito bem, eu pagava mais caro, ia demorar para chegar e eu compro na hora. Então, você para daquela coisa, mais tarde eu volto. Não, mais tarde. Todo mundo que fala mais tarde eu volto, essa é uma objeção. Né? Na época a gente trabalhava com time sharing, né? Era uma objeção muito clara. E a gente descobria que era uma objeção de dinheiro, que a pessoa não tinha o recurso para comprar, ou era uma objeção de que ela não tinha entendido o porquê ela precisava daquilo ali, ou era uma objeção contra você, cara. Ela tinha entendido, tinha dinheiro, mas ela não queria comprar de você. Pô, cara, e aí não querer comprar de mim? Não, peraí, isso aí eu não posso deixar, né? Então a gente cria esse ambiente para isso. O cliente tem que ser mimado mesmo. Para chegar aqui no Samuel aqui e ele falar assim, cara, eu não vou em outra cafeteria porque, cara, o Samuel me mima igual o outro cara lá. E aí a gente vai criando um ecossistema de gente mimada e de que você não tem com quem concorrer, cara. Porque, pô, você parece arrogância da sua parte. Não é não, cara. E se você for em outro lugar e não te entregar o mesmo, você não volta. Não volta e vai continuar indo onde entrega. Gente, aula. Você gostou, né? Eu amei. Lucas, pra gente... Eu tenho que encerrar, que aqui é um bate-papo que a gente não vai encerrar, não tem como encerrar, né? Mas a gente precisa encerrar. Cara, eu sempre falo que todo mundo tem um superpoder. Uhum. Tem algo que é mais latente. Você vai perguntar, Bispo, qual é o seu superpoder? Eu acho que é a generosidade, eu acho que eu aprendi em casa, com meus pais. Qual seria o superpoder do Lucas?
Cara, eu acho que meu superpoder... Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu sei fazer relacionamentos fácil. Legal. Eu crio relacionamentos, e não só pra mim, entre as pessoas também. Eu sou bom de relacionamento. Pô, e esse superpoder aí eleva a gente, né? Porque eu falo com as pessoas, eu não sei tudo não, mas eu provavelmente tenho o telefone de quem sabe. Isso. E aí eu acho que isso, cara, me ajuda muito. Porque todo mundo, as pessoas, elas sempre se lembram de mim pra alguma coisa. Seja pra pedir o telefone de alguém, ou seja pra perguntar alguma coisa, porque a gente tem que ser acessível pras pessoas, né? Você fala um negócio que eu gosto muito, cara. Pô, não seja chato, não, cara. Tem muita gente chata no mundo, né? Eu tento ser legal com as pessoas. Eu acho que talvez o meu superpoder seja essa facilidade de fazer relacionamento. Eu vejo uma pessoa e me conecto bem com ela. É um grande superpoder. Lucas, deixa um recado pra galera que, sabe, assim como você, teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer no empreendedorismo, conseguiu vencer na vida e conseguiu entrar num nível espiritual, que é o que a galera busca. É. Conseguiu conhecer esse Jesus que a gente conhece mais e mais, que a gente estava falando, né? Uhum. Conhece mais e mais a cada dia. Um recado para essa galera. Aliás, é o seguinte, o que eu tenho aprendido muito na minha caminhada, e não só na minha caminhada de empreendedorismo, mas também nessa caminhada com Jesus, é que a gente precisa se importar com o que Jesus se importa. E o que a gente tem visto, e eu tenho experimentado isso, é que a gente tem duas matérias-primas que a gente precisa estar atento na nossa vida, que é gente e informação. Com isso, você move o mundo. A gente hoje vende sushi, mas se eu tenho gente e informação, eu consigo vender feijoada semana que vem. Se eu tenho gente e informação, eu consigo ganhar outras pessoas para Jesus. Porque eu tenho um conhecimento da palavra e eu passo isso para frente, para outras pessoas. A gente precisa estar sempre atento em buscar como conhecer mais as pessoas, como ser mais próximo delas, entender a dor das pessoas, entender o que elas precisam. Porque a gente acha que não, mas às vezes a gente tem como ajudar alguém. A gente acha que, não, mas eu sou muito limitado. Cara, o que você tem, às vezes pode ser muito para uma pessoa. Muito. Então, seja generoso em entregar, sabe? As informações que você tem, bota à disposição das pessoas. Porque você vai receber mais informação cada vez mais. Você vai virar cada vez uma pessoa mais sábia, cada vez uma pessoa que conhece mais, cada vez uma pessoa que entende mais das coisas. E depois você vai ter cada vez mais pessoas para abençoar, cada vez mais pessoas para entregar. Eu acho que tudo na nossa vida vai passar por pessoas e o conhecimento. Então, se você tem essas duas coisas aí ao seu lado, conhece a respeito disso, olha para as pessoas, como eu estava falando no início, olha a pessoa além da capa que ela tá te botando. Hoje, né, a gente tinha o Instagram, né, cara? Pô, se o cara vê meu Instagram, ele é perfeito, pô. Comercial de margarina, filho bonito pra caramba, esposa bonita. Pô, esse moleque é milionário, né? Pô, ganhou na Mega Sena. Não é, cara. Olha para as pessoas além do feed delas no Instagram, tenta entender a história, ouve a história de alguém, porque essa história de alguém vai conseguir te mudar. E não tenha medo de contar a sua. Não, minha história nem é tão relevante. É sim, cara. Alguém precisa ouvir tua cara, história. Alguém precisa ouvir. Cara, adorei. Cara, obrigado. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelo carinho, obrigado por você ser essa pessoa especial que você é. Beijo na Roberta, no José, sucesso sempre. Obrigado por lembrar de mim. Tamo junto. Gente, você gostou, né? Você adorou. Eu acho que a gente vai ter que assistir para pegar tudo que foi falado aqui. Muito conhecimento, ambiente, pessoas, a gente falou de muita coisa. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de enviar, compartilhar esse link com alguém. Deus te abençoe. Beijo no coração.